E aí, tudo na paz? Eu sou o Carlos Araújo e eu tô aqui no nosso canal Contraponto Filosófico para apresentar para você algumas pílulas reflexivas. Sim, esse quadro aqui, ele se chamará Pílula Reflexiva. Já faço esse trabalho de forma em áudio, em grupos de WhatsApp, em pequenos podcasts. E os meus amigos aqui do Contraponto, o Luca e o Lennon, proporam, há um tempo atrás, falaram assim: Carlos, por que você não pega aquele trabalho que você faz de pílulas e coloca aqui no nosso canal também, para a gente ir alimentando? E nós achamos interessante porque se coloca algumas reflexões. Qual é a ideia? Basicamente, as pílulas reflexivas, elas nada mais são do que insights de pensamentos de forma aforística, né? O aforisma, ele é um tipo de filosofia mais proverbial e, portanto, uma filosofia de senso comum até. Ela não é uma filosofia acadêmica, ela não se pretende uma filosofia para você entrar no vestibular ou para você desenvolver uma tese, mas apenas uma reflexão mais livre sobre alguma ideia, como a maioria das pessoas faz. Mas isso não é filosofia, Carlos, né? Bem, esse debate sobre o que é filosofia e o que não é filosofia não é uma coisa tão simples assim. Essa primeira pílula reflexiva, eu já começo dizendo para você que a coisa não é tão simples dessa maneira, né? Muitas pessoas podem entender filosofia de uma maneira ou de outra, motivadas por suas razões históricas ou mesmo de arcabouço teórico, de estudos que possuem. Mas, com certeza, as pessoas, o ser humano, ele desenvolve pensamento filosófico não só quando ele vai para a faculdade, porque senão só os filósofos poderiam filosofar. E a filosofia proverbial, ela é extremamente importante, tanto que você tem livros de provérbios em várias culturas. Tá? Provavelmente o mais famoso aqui para o mundo ocidental, por meio do cristianismo, né, veio o livro judaico, que nem é um livro cristão, mas é um livro judaico inicialmente, em primeira ordem pelo menos, que é o livro de provérbios, cuja maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, Lemuel e outros tantos ali escritores. Mas Salomão, o mais famoso escritor ali daquele livro. E ele, sem dúvida alguma, são milhares de provérbios que são citados ali e que estão na boca do povo, porque são de fácil. É fácil você guardar frases curtas, é fácil você captar e pensar a partir daquilo. É óbvio que um provérbio em si, ou uma frase isolada, ela não expressa a ideia completa ou a teoria de um autor qualquer. Mas ela permite, sim, você, de maneira muito rápida e muito simples, você desenvolver alguma reflexão. E se nós podemos desenvolver reflexão, por que não fazê-lo, né? Por que não fazê-lo? E eu queria começar hoje justamente com uma frase de Sigmund Freud, que fala assim, que o pensamento é o ensaio para a ação. O pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio da ação. E podemos pensar um pouquinho sobre isso, porque, de fato, a reflexão, e aí trago essa frase para justificar um quadro como esse de pílulas filosóficas, né? Pílulas reflexivas, de que, de fato, você vai agir muitas vezes motivado pela ação de outros, né? Você vai agir muitas vezes motivado pelo impulso que existe dentro de você. Você vai agir muitas vezes como resposta reativa a uma série de situações, ao sistema econômico, às manobras políticas, à propaganda massiva que de fato a indústria cultural ela exerce sobre você. Né? De fato, isso acontece sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Entretanto, basta a gente pensar que definitivamente quando eu desenvolvo uma ação que parte de motivações que eu mesmo pensei, essas ações elas foram ensaiadas na minha mente antes. E será que é importante, e aí nós podemos colocar como pontos de questionamento, será que é importante eu pensar antes de agir? Ou será que eu devo desenfreadamente agir, deixando a vida me levar sem
me importar, que eu brinco, eu chamo isso de vida pagodinha, sem me importar com qualquer tipo de organização para uma praxis ou que se pretenda, ou sem nenhuma pretensão. Muitas vezes vou fazer, talvez a maioria das vezes, penso que a maioria das pessoas vão agir sem um objetivo final. Tudo bem, se for coisas simples e simplórias, mas coisas que são relevantes, como a política, como as relações interpessoais, como a prática ética e de conduta em relação ao outro, né? Como o cuidado que nós temos com o nosso planeta. Como é que nós podemos literalmente agir sobre essas coisas sem colocar a mente para funcionar? Sem ter intencionalidade. Porque a gente pode questionar, é passível de questionamento, que se eu não tiver intencionalidade, será que as minhas ações elas não estão existindo por meio ou pela via das intenções de outros? Será que não é o caso? Será que não é isso que vai acontecer? É para nós ficarmos pensando. Então, eu quero que você reflita sobre isso e acompanhe aqui nosso canal Contraponto. Deixe o seu like aqui, curta, compartilhe com outras pessoas essas pílulas reflexivas comigo, Carlos Araújo. E até a próxima pílula.